Salve aí, galerinha do outro lado da tela. Então, vamos estar aqui resolvendo algumas questõezinhas sobre evolução. Olha que da hora. A gente viu a seleção natural aí sexta-feira. Hoje vamos conversar alguma coisinha sobre evolução. Vamos lá? A tecnologia de DNA recombinante tem usado bactérias para fabricar substâncias úteis ao homem, como a insulina e alguns tipos de antibióticos. A indústria farmacêutica luta para criar antibióticos cada vez mais potentes e eficazes contra diversos tipos de infecções. No entanto, o emprego do antibiótico pode ser de maneira indiscriminada, não controlada, tem sido a causa iminente cada vez maior patologia de infectuosa residente em uso de antibióticos. Talvez esse fato deve-se aquele lance, né? A galera usa aí antibiótico a rodo aí, sem se cuidar, sem se preocupar e acaba dando ruim uma hora, né? Isso devido à ação dos antibióticos sobre o organismo infectado, reduzindo sua resistência natural, entendeu? A adição de antibióticos induz o aparecimento de bactérias mais fortes, também não. O antibiótico provoca aumento da parede, também não. Oi? Há tendência de bactérias que se habituam aos antibióticos? Também não. Ocorre uma seleção de linhagens de bactérias resistentes aos antibióticos. A gente tem uma seleção, porque naturalmente existem bactérias que são mais resistentes ou resistentes a determinado antibiótico. Quando você usa de forma indiscriminada, acaba dando uma seleçãozinha aí, selecionando as que são resistentes. E elas vão se reproduzir e aumentar na população. Aí vai dar ruim uma hora. O uso indiscriminado de antibiótico para tratar tirada de infecções causa o mesmo tipo de bactéria, consequência a ineficácia do tratamento. Tal resultado é o fato que a gente acabou de ver, reforçando aí para vocês saberem a importância de tomar antibiótico na frequência que o médico pede, porque se der problema, uma hora vai dar ruim. É meio redundante isso, né? Porque já naturalmente a gente já teria uma seleção natural mesmo com a utilização apropriada do médico. Infelizmente. Mas se você usa de forma inadequada, só vai piorar essa situação. O antibiótico, introduzindo modificações no metabolismo da bactéria, também não. Só modifica o que tem ali para matar, pra levar ao fim, levar ao óbito, jogar a bactéria para a cidade dos pés junto. Se a bactéria tivesse pé. As bactérias se adaptarem individualmente? Não. Evolução ocorre pela população. O antibiótico selecionar uma população bacteriana, as bactérias já existentes. Sede correto. Pô, antibiótico introduzir diretamente. Caraca, isso daqui é bem da hora, hein? Então vamos lá, próximo. Sabendo que a seleção natural é um importante mecanismo da evolução, de acordo com essa teoria, podemos afirmar: organismos mais fortes de um ambiente sobrevivem. Eles têm que se reproduzir, né? Os organismos vivem em uma luta constante pela sobrevivência, sim. Somente o melhor predador sobrevive. Por isso que a gente não tem mais coelho, né? Coelho não preda, né? A gente não tem mais árvores também não predam, né? Então, relação de predação, nem todo mundo faz isso, né? E tá vivo! Os organismos mais adaptados sobrevivem e se reproduzem. Essa parece ser a mais correta. Eu não gosto muito desse termo aqui não, mas reproduzir é o mais importante. Já dizia o Catra. Os organismos mais aptos morrem. Isso não tem lógica nenhuma. Organismos que apresentam melhores técnicas de luta sobrevivem. É isso aí. Por isso que hoje em dia só tem ser humano que luta no MMA. Quase a cúpula do trovão, né? Trovão lá do aquele filme Mad Max. Dois homens entram, só um sai. Você está reduzindo, não aumentando, mas vamos lá. Letra C de correto. Organismos mais adaptados sobrevivem e se reproduz, ou seja, aquele que tem a melhor característica para sobreviver naquela região
e gera mais descendentes férteis, é o que a gente vai ter, é o que há. Aí os genes dele vai distribuindo a população, afinal se reproduziu, gerou bastante gente aí, criou bastante ser vivo igualzinho dele aí, parecido, semelhante com os genes dele ali, jogou a população, gene na população ali, aumentou a população todo dia com aqueles genes ali, maneiro, da hora. Então vamos pro próximo. A ideia da seleção natural proposta por Charles Darwin foi, sem dúvida, um grande avanço para a biologia. Segundo Darwin, esse processo era responsável pela sobrevivência do mais forte, permitia que o mais forte fosse selecionado pelo meio, garantia a sobrevivência dos mais aptos, selecionava os que representavam características mais desfavoráveis. Isso eu marquei porque essa não tem menor lógica, o restante ainda tem um pouco de sentido. Permitia determinado organismo que se adaptasse ao meio. Não, se adaptar ao meio não, ele já nasce com aquela característica. Sobrevivência dos mais aptos, permitia que os mais fortes fossem... não quer dizer que seja mais forte. Muitas vezes, por exemplo, tem uma dinâmica de pombo, que pombos mais agressivos, dependendo da região, vai sobreviver. Pombos mais mansos vão sobreviver. Quem é mais forte, agressivo ou manso? Aquele que está melhorzinho para a região. Permitia que os mais fortes... Então isso daqui está errado, forte não é legal. Responsável pela sobrevivência do mais... forte também não é bacana. Então, o mais adequado aqui seria esse. Ainda está faltando a questão da reprodução, porque ser adaptado, você está bem para a região ali, mas não gerar descendente fértil, fedeu, não adianta, não vai gerar evolução no meio do processo aí. Você não vai gerar os seus genes aí pro meio da população. Bora pro próximo. Em biologia... só esqueci de um pequeno detalhe. Ele falou aqui, ó, um grande avanço para a biologia, porque algumas ciências, elas têm algumas divergências, tem escolas diferentes, às vezes pensadores diferentes. Na biologia, não, a gente tem essa situação aqui quase praticamente unânime, né? Tirando o pessoal do design inteligente, que eu acho que é da química, não, deixa a piada pra lá. Que segue essa linha de raciocínio da seleção natural com a evolução do Darwin. Show! E por isso que, sem dúvida, foi um grande avanço também, porque uniu, né, a galera. Quando a ciência tá unida é maneiro. Quer dizer que a probabilidade de estar certa é maior. Em biologia, a evolução pode ser definida como exclusivamente alteração fisiológica de um ser vivo, entendeu? Modificação, adaptação de espécies ao longo do tempo, mais ou menos. Desenvolvimento de espécies em ambientes impositivos, não. Transformação, composição química de um ser vivo, também não. Então a mais adequada é essa daqui, menos errada. B de... Bora pra próxima. Assinale a alternativa aqui. Não contém um mecanismo de evolução biológico segundo a teoria de neodarwinismo. Mutação? Sim. Deriva genética? Sim. Seleção natural? Com certeza. Mimetismo? Mimetismo na verdade é um mecanismo de defesa, né? Seria uma das características aí, mas nem todo mundo tem isso. Então a letra D de... Deu certo. Bora lá. A teoria, a origem das espécies, Charles Darwin analisou o mecanismo evolutivo a partir do ancestral comum. De acordo com essa teoria proposta por Darwin, esses ancestrais comuns ao longo do tempo geológico sofrem alterações que, somadas, acumuladas em sucessivas gerações, justificando a diferença entre as novas espécies. Basicamente é aquilo que eu já falei no último vídeo, né? A gente tem vários indivíduos diferentes, aqueles que se reproduzem mais, os genes vão ser dissipados na população. Com o tempo, essa carga genética aí vai alterando a população, a ponto de que em algum momento a gente diz que aquela carga genética daquela população não é mais aquela espécie e virou outra. Basicamente isso daí. Eu digo que carga genética fica meio esquisito de enxergar, né? Meio abstrato demais. Mas na verdade por exemplo, aquela situação do pescoço que eu falei da girafa. A gente teve pescoços intermediários e tal, cada um com um pescoço um pouco maior. Com o tempo a gente foi vendo características de terem um pescoço mais alongado, foi crescendo na população. Vamos lá. Segundo Darwin, existem várias evidências que sustentam o fato do princípio utilizado por Darwin para defender sua teoria vamos lá, deriva genética, semente de emulação, radiação reativa,
Em radiação adaptativa. Isso daqui é uma coisa que a gente viu em algum vídeo aí anterior. Quem acertar aí, eu comento no próximo vídeo. Quer dizer, no próximo que eu gravar depois desse daqui. Porque tem alguns vídeos que já estão gravados, já estão programados para sair aí. Mas quem acertar o vídeo que eu comentei isso daqui, no próximo vídeo que eu gravar, depois que tiver saído esse daqui, ou seja, basicamente, em algum vídeo você vai ser comentado. Se quiser divulgar alguma coisinha aí também, a gente fala aí. A gente conversa. Basicamente a seleção natural, a letra B de bora pra próxima. A paleontologia, até engasguei. É um ramo da ciência que estuda os fósseis. É um ramo que eu adoro. Amo paleontologia. Tanto que eu cheguei a fazer uma pós, mas por eventos da vida eu acabei tendo que parar. Saudade lá do pessoal do Museu Nacional. O termo fóssil vem do latim fossilis e está relacionado ao verbo cavar, em latim fedore, que significa retirado por escavação. Afinal, todos os fósseis estão encravados em algum lugar dentro de alguma rocha sedimentar, como a gente já viu em alguns vídeos aí. Show! Tanto vídeo que eu falei sobre o que é fóssil, sobre tafonomia, que na verdade como são formados os fósseis ficou o título, né? E também um vídeo que eu falei sobre rocha sedimentar. Na verdade eu falei de vários tipos de rocha. Nunca fiz um vídeo específico sobre cada rocha, né? Se quiserem, um dia eu comento aí, faço um vídeo sobre isso daí. Tiver bastante comentário. Se tiver 100 comentários aí, eu quero um vídeo específico de rocha sedimentar. Aí eu faço. Beleza? Desculpa. Vamos lá, ver o F. Fósseis são vestígios de organismos que foram preservados com o passar do ano. Beleza, verdadeiro. Qualquer resto ou vestígio encontrado imerso no solo é considerado fóssil? Não, tem que ter algumas características de mineralização. Se não tiver mineralizado, não é fóssil. Tanto que eu vi um vídeo há pouco tempo de um químico, cara, eu vou zoar muito ele durante um bom tempo, que falou que tinha tecido mole, que fedia. Não quer dizer que é tecido mole que ele vai estar fedendo. É tecido mole porque um dia ele foi mole, um dia ele está mineralizado em formato de fóssil. Ele não vai feder. Já viu rocha fedendo? Não. Isso é característica de tecido orgânico. Tirando o enxofre, né, que fede, mas é detalhe. A fossilização está relacionada com as condições locais e características morfológicas do organismo, com certeza. As emissões radioativas de elementos como carbono, urânio, auxiliam a determinação da idade de um fóssil, sim. Só lembrando, carbono, no caso do carbono 14, a contagem que a gente faz é para até uns... Cara, estourando 70, o ideal é até uns 50 mil anos. O urânio já dá para usar bastante tempo. Não lembro agora de cabeça a idade, não, mas dá para usar há bastante tempo. Ou seja, normalmente para dinossauros, essas coisas se usa urânio e alguns outros. Carbono é mais na área da arqueologia, né? São coisas bem mais recentes. E lembrando, depois de Hiroshima e Nagasaki, a contagem de carbono 14 já ficou meio que zoada, datada dessa época para cá, vamos dizer assim. Anteriormente ainda dá para usar, mas dali para em diante a contagem ficou bem zoada. Então V, FVV, dá a letra C de correto. Apesar que tem uma errada, né? Que é a falsa. Só um detalhe. Restou vestígio. No vídeo que eu falei de fóssil, eu comentei sobre algum tipo de fósseis bem esquisitinhos. Resultado de compostos aí de dejetos que o dinossauro foi lá no banheirinho. A anemia falciforme é importante, um exemplo da seleção natural. Ela é determinada por um elo recessivo, o qual confere proteção da malária. Ou seja, tu fica com anemia, mas pelo menos tu não pega malária. Em algumas regiões da África, a presença desse gene garante a importância e a vantagem. Ou seja, tu tá anêmico, mas pelo menos tu não pega malária. Uma vez que a malária é doença relativamente comum. Aqui no Brasil, também tinha lá na região da Amazônia e adjacências, a gente tinha alguns probleminhas, né, em relação a isso daí também. Provavelmente deve ter um grupo grande lá de pessoas com essa característica também, da anemia falciforme. Ela deixa a hemácia no formato de uma foicezinha menorzinha, e com isso o pessoal acaba
ficando meio que imune à malária. Mas vamos lá. Sendo assim, indivíduos heterozigotos, os quais apresentam traço da falciforme em condição benigna, são selecionados diminuindo a frequência de indivíduos homozigóticos. Em caso, esse é um caso de seleção. Cara, a gente está selecionando alguma coisinha aí, né? Que é a questão da anemia. A gente vai ter os extremos, né? Ou você tem ou você não tem. Não tem como ter um meio intermediário. Afinal, no caso, isso daqui é uma característica que só tem duas possibilidades. Ou você vai ter a hemácia com esse formato ou não vai ter. Então não dá para ser direcional para um lado ou para o outro. A gente pode colocar aqui de destrutiva. Não é muito adequado, mas a gente vê que a gente só viu a direcional, disruptiva e a estabilizadora, né? Daria para considerar como um estabilizador? Afinal, a gente tá. Não, estabilizador seria característica intermediária, né? Seria direcional para um lado ou para o outro, né? Ou a disruptiva, que seria para um dos lados, né? Eliminador não está eliminando nada. Vamos lá. Próximo. E a gente se vê no próximo vídeo.